Pessoal, nesse segundo momento da aula, proposto aí no nosso plano de ensino, a gente vai estudar aquilo que a gente chama de pressuposto processual. Pressupostos processuais. O que são esses pressupostos processuais? Pessoal, os pressupostos processuais são requisitos, de validade, são requisitos que constituem as exigências mínimas para o desenvolvimento da relação processual. Então, para eu ter uma relação processual, para eu ter um processo, eu tenho que respeitar esses requisitos mínimos que a lei processual me obriga. Eles se dividem em pressupostos processuais de existência, validade e eficácia. Mas tudo isso diz respeito, pessoal, à condição, primária, de como vai ser exercida a relação processual. Aquelas condições, que têm que ser obedecidas para ter então a relação processual. Então, pessoal, esses pressupostos processuais, eles se referem, à questão de existência de um processo, a questão de requisitos, Quais são os requisitos que eu devo seguir para que se exista um processo. Então, vamos analisar esses pressupostos processuais? E esses pressupostos processuais, pessoais, eles se dividem, em pressupostos processuais subjetivos, Quando a gente fala de alguma questão subjetiva, ela diz respeito ao sujeito, ela diz respeito à pessoa. Então, tudo que for envolvido a pessoa, a gente vai chamar de pressuposto subjetivo. Então, eles se dividem em subjetivo e objetivo. O pressuposto processual objetivo é aquele que diz respeito ao processo, aquele que diz respeito à relação processual. Vamos estudar primeiro os pressupostos processuais subjetivos. Pessoal, quando a gente fala de pressuposto processual subjetivo, mais uma vez, eu tenho que relacionar esse pressuposto processual com as pessoas que vão atuar no processo, com os agentes que vão atuar no processo, com as pessoas que devem existir para existir o processo. Por exemplo, sem autor e réu eu não posso falar em existência de processo. Então, pessoal, eu tenho que respeitar esses requisitos processuais, esses pressupostos processuais subjetivos. Pessoal, o primeiro pressuposto processual subjetivo, a gente vai analisar a capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte no processo, pessoal. Quando a gente fala de capacidade de ser parte, a gente vai falar da personalidade jurídica. Lembra lá da personalidade jurídica do Código Civil? Lá do artigo 2º do Código Civil, que fala da capacidade, que as pessoas nascem com capacidade de direito, com capacidade e depois adquire uma capacidade de exercício, para os atos da vida civil. Então, é essa capacidade que eu estou falando aqui. Então, para a pessoa poder figurar como parte em uma ação judicial, eu preciso ter essa personalidade jurídica lá do Código Civil. Por exemplo, eu preciso ser uma pessoa natural, eu preciso ser uma pessoa jurídica, eu preciso, por exemplo, ter uma personalidade jurídica, uma personalidade natural. Então, eu preciso desse requisito para eu ter uma capacidade processual, para eu ter uma capacidade de figurar como parte, seja como autor e como réu. Só que prestem muita atenção, pessoal. Existem casos, esses casos são exceções, não são regras, que a pessoa, mesmo não tendo capacidade, ela pode figurar como parte de um processo. O primeiro exemplo que eu dou para vocês é o exemplo do nascituro. Lembra do nascituro? Pessoal, a gente só é considerado pessoa natural, a partir do nascimento com vida. Mas vocês lembram que lá no Código Civil
Lá na parte geral do Código Civil, a lei, né, o Código Civil fala que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, os direitos do feto que estão na barriga da mãe. Então, esse feto, mesmo que não tenha personalidade, que não tenha aptidão jurídica, né, capacidade jurídica, ele vai poder figurar como parte. Por quê? A lei já põe a salvo aqueles direitos que são inerentes, né? Direito à proteção, direito à prestação alimentícia, né? Não sei se vocês sabem, mas tem os chamados alimentos gravídicos. E como parte na relação desses alimentos gravídicos, a gente figura o nascituro. Mas também, pessoal, tem aqueles entes que não têm personalidade jurídica que vão figurar como parte no processo. Um exemplo, condomínio. O condomínio, pessoal, é um ente despersonalizado. Por quê? Ele não tem personalidade jurídica, mas mesmo assim ele vai poder, né, configurar como parte, seja como autor ou réu em uma determinada demanda, em um determinado processo. Um outro exemplo, pessoal, é que desse ente despersonalizado que pode ser parte, a gente fala dos condomínios, né? Mas também a gente pode citar como exemplo o espólio. O que é o espólio, pessoal? Quando a gente abre o inventário de uma pessoa, a gente vai ter o conjunto de bens e dívidas de uma pessoa. Esse conjunto de bens e dívidas de uma pessoa, embora seja conhecido como herança, ele tem um nome jurídico de espólio. O espólio, então, ele não tem personalidade jurídica, mas ele pode relacionar como parte, ele pode relacionar como autor ou réu numa relação jurídica. O outro exemplo também que se aplica à questão do ente despersonalizado ser parte ou não numa relação processual é a massa falida das recuperações judiciais. Imaginamos que a gente tem uma empresa, minha empresa não conseguiu recuperar e abriu falência. E essa falência gerou um ativo para pagar os credores, os diversos créditos que existem. Essa massa falida, ela não tem personalidade própria, então ela não tem um registro lá no CNPJ, etc. E aí eu não, mesmo assim, ela vai poder ser figurada no polo passivo ou no polo ativo de uma ação, ok? Isso que é capacidade de ser parte, aquela pessoa que pode figurar em juízo, tanto como autor quanto como réu. Pessoal, o outro pressuposto subjetivo do processo é aquilo que a gente chama de existência de um órgão jurisdicional, né?
o processo ele tem que ser julgado por um órgão, né, investido de jurisdição. Lembra quando a gente estudou lá no artigo 93 da Constituição que os juízes eles têm jurisdição em todo o território nacional? Então, esse órgão ele tem que julgar o processo. Não pode ser, por exemplo, um órgão que não tenha jurisdição, que não tenha esse poder jurisdicional. Lembrando, pessoal, que a gente estudou a chamada arbitragem. Essa arbitragem é aquilo que a gente chama de jurisdição privada. Essa jurisdição privada, ela tem, né, um poder jurisdicional conferido pela Lei 9.307 e essa lei confere aquilo que a gente chama de jurisdição privada ao processo de arbitragem. Mas sem ter esse órgão, né, jurisdicional, sem ter esse poder judiciário julgando o processo, né, eu não posso falar na existência desse pressuposto subjetivo. Pessoal, eu ainda tenho o chamado pressuposto objetivo. O que seria esse pressuposto objetivo? Pessoal, eu também tenho os chamados requisitos processuais de validade. Esses requisitos processuais de validade, eles dizem respeito, pessoal, à validade do processo. Os pressupostos que a gente estudou dizem respeito à chamada existência do processo. Para que exista o processo, eu preciso respeitar alguns requisitos, alguns procedimentos. Mas para que o processo seja válido, para que o processo tenha validade, eu preciso estabelecer, né, alguns requisitos. O primeiro requisito deles é a competência. Lembra que eu falei para vocês que os juízes eles têm jurisdição em todo o território nacional, mas apesar deles ter jurisdição em todo o território nacional, a lei fixa um limite, né? Um limite legal para que esse juiz possa atuar só em determinadas circunstâncias. E esse limite pode ser um limite territorial, né? E um limite material. Por exemplo, o juiz de Senador Canedo, ele só pode julgar as demandas que envolvam o território de Senador Canedo. Mas, apesar de eu ter esses juízes em Senador Canedo, eu tenho os juízes que julgam causas cíveis, os juízes que julgam causas criminais, os juízes que julgam causas trabalhistas. Então, tem que se respeitar esses limites que a gente chama de competência. Essa competência precisa ser respeitada. Então, é um requisito processual, né, de validade. Um requisito processual de validade. O outro requisito processual de validade que a gente fala, pessoal, que a gente tem que ter em mente, é a imparcialidade do juiz. Ou seja, o juiz, ao julgar uma demanda, como a gente estudou na aula 2, né, que fala das normas fundamentais do processo, o juiz ele tem que ser imparcial. Ele não pode agir, né, com convicções pessoais, ele não pode agir com parcialidade, com pendência, né, para algum dos lados. Então, esse juiz ele tem que ser imparcial. Além, então, de ser uma norma fundamental do processo, a imparcialidade, é um requisito processual para a validade do processo, ok? Pessoal, ainda dentro dos requisitos processuais, eu também tenho a chamada capacidade processual. Lembra que nós estudamos como pressuposto processual a capacidade de ser parte? Apesar de eu ter essa capacidade de ser parte no processo, para eu figurar como polo passivo ou como polo ativo no processo, eu tenho que ter a chamada capacidade processual. Ou seja, eu preciso ter essa capacidade de ser parte, ao mesmo tempo que eu tenho essa capacidade de figurar, né, num processo. Vou explicar melhor essa situação. Vamos imaginar, pessoal, uma pessoa incapaz, uma criança menor. Então, eu tenho uma criança menor, o pai deve alimentos para essa criança, ela tem a capacidade de ser parte, ou seja, ela pode buscar no judiciário
o seu direito, mas ela não pode buscar esse direito sozinho. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele fala que essa pessoa, esse incapaz, ele vai ter que ser representado pelo seu genitor. Por quê? Porque apesar dele ter esse direito de se buscar em juízo a prestação alimentar dele, buscar o direito de ter a pensão alimentícia, o Código de Processo Civil, ele vai falar para nós, lá no artigo 70, 71 e 72, que essa pessoa, né, essa criança, ela precisa buscar, né, a prestação jurisdicional de forma assistida, né? Ou seja, o artigo 71 do Código de Processo Civil vai falar para nós que o incapaz ele tem que ser representado ou assistido por seus pais, né? Da mesma forma, pessoal, é aquela pessoa que sofreu o processo de interdição, né? Tem uma tutela ou uma curatela, e aí ela vai precisar ser assistida pelo seu tutor ou curador. Mas também, pessoal, eu tenho a chamada capacidade postulatória. O que seria essa capacidade postulatória? Pessoal, quando eu vou em juiz, quando eu vou buscar a prestação jurisdicional, eu tenho esse direito de ser parte, né? Eu tenho esse direito de buscar, né, no judiciário a resolução do meu conflito, e eu posso buscar ou de forma sozinha, né, quando eu tenho a capacidade plena, quando eu já sou maior de idade, ou eu posso buscar de forma assistida, pelo genitor, ou pelo tutor, ou pelo curador. Mas só que esses atos judiciais, eles têm que ser praticados por uma pessoa que tenha capacidade postulatória. O que seria essa capacidade postulatória? Seria aquela capacidade que as pessoas têm de pedir em juízo, de escrever em juízo, de peticionar em juízo, de postular em juízo. Então, quem tem essa capacidade postulatória? Os advogados, o Ministério Público em algumas situações, os defensores públicos, os procuradores do Estado, procuradores do Ministério Público. Então, essas pessoas que podem postular em juízo, que podem postular em juízo pedindo, né, a solução do seu conflito. Mas existem algumas situações em que essa capacidade postulatória é dispensada. Quais situações são essas? A primeira situação, pessoal, está escrita na Lei de Alimentos. Então, aquela mãe que não tem condições de pagar um advogado para buscar aí a prestação por alimentos, se for só o pedido de alimento, a lei permite que essa mãe, né, possa buscar o direito da sua criança sem a presença de um advogado. O outro exemplo, pessoal, que temos de exercício da violação da capacidade postulatória, né, em que você não vai precisar utilizar essa capacidade postulatória, diz respeito, pessoal, aos sistemas dos juizados especiais cíveis. Ou seja, nas causas em que o meu pedido, né, não ultrapasse até 20 salários mínimos, se ultrapassar 20 salários mínimos eu não vou poder. Eu posso postular em juízo sem a presença de advogado. Isso vale só para os atos de primeiro grau. Por exemplo, se tiver um recurso, eu vou ter que constituir um advogado. Mas a lei me permite também que no sistema dos juizados eu possa advogar, eu possa procurar o judiciário sem a presença de advogado. O outro exemplo também que se aplica a essa questão que a gente está tratando é em algumas causas trabalhistas. Nas causas trabalhistas que forem correr pelo rito sumaríssimo, né, a gente vai ver que nesses casos também podem ser dispensadas a figura do advogado. Você pode postular em juízo, né, a figura do advogado sem a figura do advogado, ok? Pessoal, mas para eu entrar com um processo, eu ainda tenho que ter alguns outros requisitos. Esses requisitos, pessoal, são o interesse de agir. O que seria esse interesse de agir, pessoal? Eu tenho que demonstrar para o judiciário a necessidade de eu ter o meu problema resolvido, né?
a necessidade de eu ter essa tutela jurisdicional. Imagine que eu, por exemplo, busque o judiciário somente por uma coisa totalmente desproporcional, por uma coisa que não tem fundamento. Então, eu não tenho isso que a gente chama de interesse de agir. Eu preciso ter o meu direito lesado, eu preciso ter uma ameaça, né, uma lesão ao meu direito, eu preciso demonstrar esse interesse para que o judiciário possa resolver o meu conflito. Isso é o que a gente chama de interesse processual. Eu ainda, pessoal, tenho que ter a legitimidade ad causa, né? A legitimidade para a causa. Eu tenho que provar que aquele direito que foi violado é legítimo meu. Eu tenho que provar que aquele direito que foi violado, ele pertence à minha subjetividade. Por exemplo, eu entro com uma ação de cobrança para cobrar um título que é meu. Se for um título, por exemplo, da minha esposa, um título, por exemplo, do meu marido, né, quem for casada, né, ou quem for casado, eu não tenho esse direito. Por quê? Porque é um direito subjetivo dele. A legitimidade é da pessoa e não minha. Então, eu tenho que ter essa chamada legitimidade para a causa. Pessoal, uma única exceção, né, dessa legitimidade seria nas associações. Imagine vocês, né, que dentre nossos colegas tem os servidores públicos, né? Imagine vocês que eu sou servidor público de carreira e sou filiado a uma associação. E essa associação, ela defende os interesses dos servidores públicos. E lá no regimento da associação, no estatuto da associação, tem uma cláusula de legitimidade, né, extraordinária, e essa legitimidade extraordinária, ela confere poderes a essa associação mover a ação em nome coletivo. Então, se eu sou associado, né, se eu sou membro dessa associação, a associação vai poder, né, mover a ação naquilo que diz respeito ao meu nome enquanto associado, né? O objeto da associação é buscar defender os interesses dos servidores públicos. Então, por exemplo, se tem uma ação que envolva aumento de salário, melhores condições de salários, a associação está autorizada porque eu assinei o estatuto social autorizando a associação a entrar com esse tipo de ação em meu nome. Então vai haver aquilo que a gente chama de legitimidade extraordinária. Então, pessoal, para a aula de hoje, nós estudamos o que são os pressupostos e os requisitos processuais e vimos também as chamadas teorias do processo. Na próxima aula, pessoal, a gente já adentra no estudo da competência processual, né? Da competência, e aí a gente vai caminhando para o nosso processo. Não deixem de estudar o material, porque o material ele é muito importante para que vocês possam entender melhor essa ação, esse conteúdo, e principalmente, pessoal, não deixem de fazer as atividades com os questionários. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá, fiquem com Deus, forte abraço.